Muito bom dia. Que o Senhor possa falar conosco hoje, pela palavra que Ele me deu aqui. Eu confesso a vocês que no começo da minha conversão eu tinha algumas dúvidas. Eu continuo tendo muitas dúvidas. Mas eu tinha algumas dúvidas com relação a Jesus. Jesus como homem. Não sei se eu vou conseguir me expressar exatamente o que é que essa dúvida. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, como homem, quando ele veio aqui, ele tinha que se libertar completamente, a palavra de Deus diz isso, da sua divindade, e ele virou um homem, com a diferença de que ele nasceu sem o pecado. Nós todos nascemos com o pecado original, herdamos o pecado por causa de Adão e Eva. Mas Jesus era um homem, então eu quero fazer essa análise aqui inicial, essa introdução, e a palavra minha não tem nada a ver com isso, mas eu estou fazendo uma introdução. Essa é a sua pregação? Das 11 horas, então tá bom. É assim que o Espírito age. O título da minha pregação hoje é o Senhor dos Exércitos. Mas eu queria entender com você essa expressão do Senhor dos Exércitos no ponto de vista humano. Como que Deus olha para mim, para você, e como que você pode entender essa postura de Jesus como homem. Eu tinha uma dúvida de que ele, apesar de ser um homem, tendo nascido sem o pecado, ele agia como um Deus. Há uma tentação que o Espírito Santo de Deus mostra para nós, que o Espírito maligno mostra para nós, de que você olha para Jesus como um Deus que se fez homem. E é verdade, ele é um Deus que se fez homem, mas, na verdade, quando Jesus agia, ele agia como homem. E ele tem uma passagem que somente algumas vezes você pensa nisso. Tem uma passagem que mostra claramente como que ele ensinou a mim e a você a andar como ele andou como homem. Essa passagem é aquela famosa passagem que Pedro, vendo Jesus andar nas águas, lembra dessa passagem que ele vem andando sobre as águas de madrugada, no meio daquela tempestade, daquelas circunstâncias de guerra espiritual que ele estava vivendo? Pedro andou sobre as águas. Então Pedro era assim como nós, nasceu com o pecado. Pela palavra que Jesus liberou para ele, falou, vem. Ele, crendo nessa palavra, ele andou sobre as águas. Então eu posso entender dessa forma que há uma forma de você, como homem, que nasceu no pecado, agir sem o pecado, como Jesus agiu. Você está entendendo esse conceito? Eu quero falar aqui, nós já falamos várias vezes esse trecho, você já sabe até de cor, capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Paulo explica para mim e para você como é que você tem que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele mostra isso claramente. Ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, e não vos conformeis com este século, numa outra tradução com esta era, numa outra tradução com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma expressão conformar aqui, no original grego, suskematizo. Suskematizo é uma palavra grega que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A outra vez ele está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, que ele fala, a tradução é de uma outra forma, mas ele fala a mesma coisa. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Essa tradução que foi feita, amoldar a paixão humana,
É a mesma palavra susquematizo. Então, essa natureza que Jesus tem de homem, como homem, ele exercia plenamente o seu relacionamento com Deus. Por que eu fiz essa introdução quando eu vou falar sobre o Senhor dos Exércitos? Porque aqui, nas duas passagens, você observa que para que você possa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que você tenha um relacionamento com Deus, assim como Jesus tinha, quando homem, a ponto dele poder andar sobre as águas e mandar Pedro andar sobre as águas, e Pedro conseguiu andar sobre as águas, e portanto, se Pedro andou sobre as águas, nós também podemos andar. Andar sobre as águas significa você andar numa coisa impossível aos nossos olhos. A Bíblia diz que o reino de Deus habita em nós. Ele não é um reino visível, ele habita em nós. Então, se você já tem o reino de Deus, porque quando você declara com a sua boca e crê com o coração, ele habita em você, você é possível andar sobre as águas. E eu usei essa expressão guerra, né, que nós estamos, o Senhor dos Exércitos, na guerra. E eu quero, então, contar uma história aqui para vocês. Eu tinha 1 ano e pouco de convertido, nós tínhamos 1 ano e pouco convertido, quando fomos morar no Iraque. E, recentemente, essa semana, quando fui preparar essa mensagem, Deus me fez lembrar a sensação que eu e a Raquel tivemos quando nós descemos, tipo 9 horas da noite, descemos no aeroporto de Bagdá, que era ainda um aeroporto antigo, que não tinha, eu acho que não tinha, porque o calor era tão grande que não tinha ar-condicionado na hora que nós chegamos, e o calor era uma coisa, assim, indescritível, porque eu já tinha trabalhado em situações de calor muito grande, como Manaus, como Belém, o norte, o nordeste, mas o calor do Iraque era um calor que era diferente, porque a umidade relativa era muito baixa. Então, você tinha uma sensação diferente desse calor mais úmido. Mas eu não estou me referindo àquela sensação geográfica e àquela sensação que eu estava sentindo. Eu estou me referindo ao espírito. Eu tive um sentimento espiritual quando cheguei num país em guerra, que eu nunca tinha sentido na minha vida, porque nós não temos costumes de conhecer guerra. Não é? Nós não vivemos em guerra, graças a Deus, nosso país ainda não experimentou uma guerra, pelo menos nessas últimas gerações. Lá na Guerra do Paraguai é uma outra coisa. Mas o Brasil não andou em guerra, a não ser algumas, a Segunda Guerra Mundial, os expedicionários foram na Segunda Guerra, mas o país, aqui dentro do país, nós não experimentamos em guerra. Então, esse espírito maligno que provoca guerra, que age na guerra, nós não tínhamos conhecimento. Mas eu confesso a vocês, irmãos, que eu me lembrei, a minha memória espiritual tem experimentado uma sensação de que estamos vivendo numa guerra semelhante àquela guerra que eu vivi lá. É importante você e eu discernirmos isso, clamar a Deus, Senhor, o que é isso que eu estou sentindo? Quando você abre o seu celular e vê essas notícias pelo YouTube, pelo Instagram, ou por qualquer coisa desse tipo, quando você vê televisão, eu tenho tomado uma decisão clara, eu não assisto mais nada de má notícia. Eu tenho procurado alimentar a minha alma e o meu espírito com as coisas da palavra. Se eu estou perdendo tempo para ouvir algum tipo de entrevista, algum tipo de debate, ou alguma notícia desse tipo, isso faz mal para a minha alma. E essa expressão que Deus começou a me mostrar essa semana, Senhor das Guerras, e eu fiquei impressionado quantas centenas de vezes Deus usa isso na palavra de Deus. No livro de Zacarias, aparece, eu contei isso, irmão, não é que eu peguei assim em algum lugar escrito e acreditei, não. Eu fui contar. E você faça isso mesmo quando você chegar na sua casa. 53 vezes a expressão Senhor dos Exércitos aparece no livro de Zacarias.
53 vezes. Então eu falei, Senhor, o Senhor, por esse livro, está querendo dar uma notícia sobre uma guerra. Zacarias 1:3 começa dizendo, a primeira vez que aparece a expressão Senhor dos Exércitos, está no versículo 3 do capítulo 1, que ele vai falar 3 vezes nesse versículo. Portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ele poderia dizer assim, tornai-vos para mim, mas ele falou assim 3 vezes, o Senhor dos Exércitos diz, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Essa expressão tornar significa assim, olha, eu estou junto, estamos juntos. Essa expressão que aparece 53 vezes no livro de Zacarias, está denotando com certeza que ele queria informar o povo, como está informando para nós, que havia uma guerra espiritual. Não somente essa guerra que eles estavam experimentando. O povo de Israel, nesse livro, o livro de Zacarias foi escrito mais ou menos na mesma época do livro de Ageu. E o livro de Ageu e o livro de Zacarias fala de um povo desanimado. Um povo que estava voltando do exílio, estava voltando do cativeiro e que estavam experimentando uma resistência espiritual, não somente uma resistência física, mas uma resistência espiritual para reconstruir o templo. Essa palavra Jeová, Tsabaó, Tsabá, significa o Senhor dos Exércitos, mas ele também significa avançar, significa fazer guerra. Então, quando Deus escreveu no livro de Zacarias, usando o profeta de Zacarias, avisando o povo que ele estava em guerra, ele está falando para mim e para você. Se você não sabe disso, você está andando numa guerra. Essa guerra espiritual, ela é uma guerra que não é só no Brasil, mas ela é uma guerra que está acontecendo no mundo todo. Há um sistema demoníaco preparado para o final dos tempos que está atacando a cada um de nós. E esse profeta Zacarias, ele profetizou isso daqui. É o mesmo espírito, irmãos, é o mesmo espírito que eu experimentei naquela guerra. Eu estou sentindo isso aqui no Brasil. Quando você está num exército, e eu só fiz tiro de guerra, eu não fiz exército, mas fiz tiro de guerra, não sei se alguém sabe o que é isso. No interior, você faz o exército, chama tiro de guerra. A tropa vence, eu lembrei das aulas que eu tinha teórica lá, a tropa vence quando você tem confiança e coragem. Vocês já viram em algum filme aquele exército romano que vem com aqueles escudos e eles ficam, antes da batalha, eles ficam batendo a espada assim para fazer barulho, assim, e aquele barulho vai intimidando o inimigo. Então, aquilo era para demonstrar que eles tinham coragem, porque eles iriam avançar e eles eram confiantes naquilo que eles estavam fazendo, na estratégia deles. A outra coisa que ganha a batalha é a força e a determinação. Não basta ter só a força, você precisa ter a determinação para agir com aquela força. E no limite daquilo que você aguenta. E finalmente, e principalmente, você ganha uma batalha quando você tem uma estratégia de luta. O Senhor dos Exércitos é que tem essa estratégia, irmãos. Sabe, o livro de Efésios, sexta-feira, na vigília, eu tinha já preparado essa mensagem, mas foi falada essa passagem aqui do capítulo 6, versículo 10, então, mais uma vez, Deus mostrou na vigília que nós estamos realmente em guerra. Capítulo 6, versículo 10, nós conhecemos essa passagem bem rapidamente, eu vou ler, de Efésios, diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para podermos ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não se iludam, irmãos, não se iludam. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra um sistema maligno que está agindo no mundo, que opera para o final dos tempos. Não é uma luta política,
Porque a luta política, ela tende uma estratégia de Satanás, ela divide. A luta política não une, ela divide. Aquele que perde a eleição, ele fica com raiva. Ele fica, a partir daquele momento, ele passa a jogar uruca. Satanás sabe que se nós usarmos uma estratégia correta, sujeitando e obedecendo o Senhor dos Exércitos, nós sempre venceremos. Ele sabe disso. Então, o que ele usa? Ele usa exatamente o processo de divisão. Se você não discernir isso espiritualmente, você já perdeu a guerra. Nós já perdemos a guerra. Irmãos, é a igreja que vai vencer o sistema maligno. E como é que você vence isso? O crente vence uma guerra com o joelho dobrado. Você não vence uma guerra com um argumento. Você já tentou parar para argumentar com uma pessoa que é um ateu, ou uma pessoa que tem um pensamento diferente do seu, no aspecto moral, no aspecto político, ou seja, em que área? Você já tentou usar argumentos inteligentes, lógicos? Não há condição de você discutir com uma pessoa e ganhar nela. Você não convence as pessoas pelo seu intelecto, porque quem convence do juízo, do erro, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, Deus que habita em você. Então, Deus está falando que hoje, você vai vencer essa batalha que está como um sistema do mundo, mas que está agindo na sua vida. Muitos de nós temos passado situações que você não tem explicação lógica, mas você só vence essa guerra espiritual que nós temos passado com o joelho, orando. Eu louvei a Deus na sexta-feira porque essa igreja estava cheia de gente que veio na vigília, porque estão entendendo, estão percebendo, estão discernindo que esse demônio que está agindo nesse final dos tempos, ele só é vencido pela oração, irmãos. Tem várias passagens, eu quero citar apenas algumas aqui para a gente terminar. Tem várias passagens na Bíblia que exemplificam essa compreensão desse conceito. Davi compreendia esse princípio quando ele enfrentou o gigante Golias, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, 45. Olha o que diz: Davi, porém, disse ao filisteu, aquele Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Ou seja, você vem com armas. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, quando você percebe que há uma afronta contra você, na verdade, esse principado e potestade que está indo contra a igreja, esse principado e potestade que é um sistema contrário à igreja, contrário à vida espiritual, não são armas, não são argumentos, não são lógicas que estão indo contra esse sistema, ou contra você. Quando você é atacado, irmãos, seja em área no seu trabalho, na sua vida profissional, seja na sua família, pare e pergunte para Deus qual que é me dê um discernimento, o Senhor, o relacionamento comigo e com o Senhor, me dê um discernimento do que está acontecendo, para que você saiba a estratégia de Deus para ganhar essa guerra. Por isso que eu comecei fazendo essa introdução, citando Romanos 12, 2. Paulo percebeu isso, que a maneira dele se relacionar com Deus era obedecer à regra de Deus. Jesus, quando andou sobre as águas e mandou Pedro andar sobre as águas, ele estava obedecendo à regra de Deus, que não é lógica, não é na lógica nossa. Elias compreendia também esse princípio quando ele enfrentou o rei Acabe, quando ele enfrentou aqueles profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 15 em diante, diz assim: disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face eu estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Ele estava respondendo a Obadias, que era o mordomo de Acabe. E então Obadias, mordomo de Acabe,
Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Acabe não sabia que Elias estava ali. Então, Obadias era um mordomo temente a Deus, e ele foi lá falar com todo medo, falar com Elias, com Acabe, que era o rei, que queria matar os profetas, e vendo disse: és tu, ó perturbador de Israel. Acabe chamou Elias de perturbador de Israel, e você, quando entra no meio dessa guerra, você está perturbando Satanás. Saiba disso, que numa guerra você não faz pedindo por favor, não, você entra com força. Ó perturbador de Israel, respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. A presença do Espírito Santo de Deus perturba, irmãos, perturba os principados. E o versículo 19 ele continua: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, quando também os 450, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem da mesa de Jezabel, que era a mulher de Acabe. Nós conhecemos essa história, sabemos como é que terminou. Foi uma coisa que um homem, um profeta, irmãos, um profeta enfrentou 850 profetas de Baal, enfrentou o rei, enfrentou Jezabel, que era uma mulher maligna, e Deus trouxe todo o poder sobre a vida dele, e ele destruiu aquela estrutura na frente do povo. Eliseu também compreendia esse princípio quando ele mostrou ao servo a vitória de Israel sobre o servo dele sobre os sírios. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E ele orou para que Deus abrisse os olhos daquele homem e ele pudesse enxergar isso. Muitos de nós têm enxergado essa realidade, que nós estamos vivendo numa guerra espiritual e na região celestial. Satanás sabe que ele está perdendo a guerra. Mas quem ganha essa guerra é a igreja, irmãos. Nós citamos Elias, quando Elias foi reclamar lá com Deus, porque ele ficou tão esgotado fisicamente daquela luta espiritual, e Deus lembrou a ele: olha, você pensa que você está sozinho? Tem 7.000 que eu separei para vencer essa guerra. Não se iluda, irmãos, nós estamos vivendo no Brasil um período de guerra, porque Satanás sabe que o Brasil é um país abençoado e que para o final dos tempos Deus tinha que cumprir, e vai cumprir a promessa que Ele fez para aqueles que abençoarei, aqueles que te abençoarem. Eu preguei essa mensagem no outro domingo, não sei se foi no outro ou no outro, eu preguei essa mensagem. Deus tem uma promessa para o Brasil específica, porque é o único país, se perguntar quem foi o responsável para a nação de Israel ser fundada em um dia, como previa na palavra de Deus, lá no capítulo 66 de Isaías, esse país foi o Brasil, através do Oswaldo Aranha, que era o ministro de Relações Exteriores. Foi por causa do Brasil que Israel está existindo hoje. E Deus tem uma promessa para nós. E Ele tem que cumprir no final dos tempos, porque se nós estamos no final dos tempos, é no final dos tempos que Deus vai cumprir isso para o Brasil. Não se iluda, é uma guerra espiritual que nós estamos passando, e se nós podemos entrar num processo contrário a isso, se nós não, como igreja, não compreendemos isso. Não é dividindo um povo que você vai ganhar, como é assim que a política pensa. Mas é no joelho, é orando pelo seu inimigo, como Deus fala. É orar pelo inimigo, não é ficar do lado do inimigo, mas é orar para ele, para que ele convença, ele seja convencido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Josué recebeu a ordem de Deus para poder destruir Jericó, Josué compreendeu essa estratégia. Jericó era a cidade mais poderosa ali do sul de Judá.
Era uma cidade totalmente fortificada, com muros grandes, fortes. E ele tinha uma estratégia, ele foi buscar em Deus a estratégia. Qual é a estratégia que eu e você temos para vencer uma guerra que você está passando? Se você não compreender esse processo, você não ganha. Irmãos, eu como pastor e como crente tenho visto, crente mais velho, tenho visto crentes passarem por N tempos, passarem sem vencer aquela batalha. Por que está acontecendo isso? Porque você ainda não parou para pegar o Senhor dos Exércitos e falar: Senhor, mostra para mim a estratégia que eu tenho para poder vencer essa guerra. Josué compreendeu isso. E, Senhor, qual é a estratégia? Eu estou aqui com a minha população toda, eu sou um general, e eu tenho vontade de guerra. Deus falou: não é nada disso. Você, durante uma semana, vai dar uma volta completa sobre essa cidade orando. Sabe, irmãos, essa aí parece às vezes bobagem, né? Eu vou contar uma história para vocês. Eu tive uma vez um empreendimento que eu falei assim, o Espírito Santo mostrou para mim que tinha uma guerra espiritual. E eu fiz exatamente a mesma coisa que quando Israel derrubou os muros lá de Jericó. Eu peguei um pastor doido, que eu não era pastor, doido como eu. Falei: você se importa de ir comigo e dar uma volta no quarteirão em cima desse empreendimento que eu vou fazer? Falei: não. E nós fizemos isso. Rodamos aquilo lá e o povo andava assim, a gente orando alto. Era só nós dois assim. E o povo olhando, falei: que sujeito doido é esse? Lá na frente, nós fomos perceber que nós ganhamos a guerra, rapaz. Sabe, irmãos? Pedro era como eu e você. Mais parecido comigo, que às vezes eu tenho vontade de falar uma coisa, eu tenho vontade de pegar a palavra e trazer de volta, assim. Às vezes você fala antes de pensar. Pedro tinha um monte de defeito como eu tenho. Mas foi o único daqueles 12 que experimentou andar sobre as águas. Porque eu creio que Pedro andou nas águas na ida e na volta. Porque quando fala que Jesus pegou a mão de Pedro, quando ele falou socorro, quando ele pegou a mão de Pedro, diz assim que ambos voltaram andando para o barco. Então ele teve um momento que ele andou sozinho, indo em direção a Jesus, mas quando ele olhou as circunstâncias que não eram lógicas, ele afundou. Mas ele teve a percepção de fazer uma oração relâmpago e falou: socorro! E Jesus pegou a mão dele e ambos voltaram. Só não fala, ambos voltaram andando sobre as águas. Mas eu creio, porque se ele estava segurando na mão, Jesus não estava carregando Pedro. Jesus estava falando: olha, você fraquejou na fé, mas eu estou segurando a sua mão para você fortalecer. Você já experimentou andar sobre as águas. Então, quando você está passando uma situação muito acima daquilo que você imagina, porque ela é ilógica, lembra que você já andou sobre as águas em um momento. E pegue na mão de Jesus e volte andando sobre as águas como Ele quer que eu e você façamos. Irmãos, eu creio que a igreja, mesmo que fosse só nossa igreja, se nós orarmos, e eu vou convocar a igreja para um jejum de 3 semanas até o dia dessa eleição. Não que eu estou querendo orar para vencer um ou outro. Compreenda isso, irmãos. Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando da guerra espiritual que eu e você estamos vivendo. Nós estamos lutando contra um sistema, não é contra as pessoas, porque seja Lula ou seja Bolsonaro, eles vão passar rapidamente, vão morrer, vão sair. Mas nós estamos lutando contra um sistema, então é esse sistema que você tem que vencer. E aquele que você voltar contrário, você tem que orar por ele para que ele seja salvo, porque a Bíblia diz que você deve orar até para um inimigo, quanto mais para um adversário político, ou com um contrário político. Então eu não estou fazendo propaganda aqui, eu estou falando da guerra espiritual que o Espírito Santo de Deus está mostrando que nós estamos passando, e que a igreja é que vence isso.
Assim como você consegue, como igreja, vencer um sistema político, vencer um sistema maligno, mais do que político, você consegue vencer na sua vida particular. Então eu quero começar com você aqui. Eu vou terminar já, a palavra já foi dada. Como diz o pastor Getúlio, até aqui a palavra. Mas o que eu quero orar hoje a Deus é aquilo, irmãos, eu senti isso na vigília de sexta-feira. O Espírito Santo de Deus está fazendo você ousar andar sobre as águas. Então, se você está passando eu não vou nem conclamar para orar só pelo país hoje, mas eu quero orar pela nossa vida individual, por problemas que eu e você estamos passando, que faz parte dentro desse contexto de guerra espiritual. Se você não tem nenhum problema, eu vou pedir para você nem vir aqui, mas se você tem, vem aqui à frente. O ato de você levantar e vir aqui à frente é um ato de fé para mostrar, Senhor, eu tenho um problema para resolver, seja ele por doença, seja por desequilíbrio com família, seja ele por dinheiro, seja por qualquer problema, irmãos. Deus está querendo mostrar para mim e para você. E é importante que você venha aqui à frente para que você dê para os principados e potestades que estão olhando a nós, dê para ele a chance de ver que o Espírito Santo de Deus que habita aqui, ele vai derrotar completamente a esse demônio que está atacando a cada um de nós. Então, eu vou orar agora, mas você faça a sua oração. Eu não sei o problema que você tem, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, que está aqui agora, ele sabe o que você precisa. Então, quando eu estiver orando, ore junto comigo, mas falando do seu problema para o Senhor, colocando isso. Senhor amado, eu estou colocando a minha vida junto com esses irmãos que estão aqui à frente, que ousaram levantar aqui e testemunhar perante esses principados e potestades. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra as situações, a nossa luta não é contra qualquer coisa, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Senhor, a sua palavra fala lá no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, fortalecei-vos no Senhor. Nós estamos aqui nos sujeitando a esse Senhor, ao Senhor Jesus Cristo que está aqui agora. A sua palavra diz, Pai, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. E eu estou crendo que o Senhor está aqui agora, porque nós estamos muito mais de duas pessoas. E eu repreendo, portanto, nesta autoridade, no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito dominador, principado e potestade que está indo contra nós, em qualquer uma dessas áreas que nós estamos falando aqui agora. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito maligno que está impedindo a bênção que o Senhor tem para nos dar, todo espírito maligno que tem trazido tormentos sobre nós, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, seja qualquer tipo de coisa que está acontecendo nas nossas vidas, nós repreendemos na autoridade do nome poderoso de Jesus. Senhor, nós sabemos que nós estamos em guerra, o Senhor tem me mostrado isso, o Senhor tem me falado, me dando discernimento de enxergar, e que esse espírito de divisão que entrou no mundo, esse espírito maligno que faz que nós possamos ficar com a mente medrosa, Senhor, eu repreendo esse espírito de medo, e eu declaro aqui, Satanás recua agora em nome de Jesus. Você não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Todos os que estão aqui à frente agora e que estão clamando para que o Senhor venha solucionar esse problema, seja ele qual for, seja ele um problema de dinheiro, seja ele um problema de relacionamento, seja ele um problema de enfermidade, seja ele qualquer tipo de problema que possa existir, um problema de incredulidade das coisas de Deus, Pai, faça com que nós possamos ser ousados como foi Pedro e andar sobre as águas, sobre a palavra do Senhor, não pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu estou ouvindo
ouvindo do Espírito, e o que eu estou ouvindo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus me garante que eu vou ter vitória em Cristo Jesus quando nós colocarmos dessa forma. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. A sua palavra diz, Pai, que nós devemos orar sobre as autoridades, para que tudo vá bem a nós. E nós queremos colocar o nosso país no seu altar, Pai. Senhor, o Senhor tem uma promessa já prometida para o país. O Senhor tem feito coisas nesse Brasil que tem feito com que nós possamos olhar com esperança para o futuro desta nação. As coisas no mundo estão muito conturbadas, Pai. Mas nós podemos orar ao Senhor, porque a sua palavra diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas, para confundir os sábios. Senhor, nós como país somos um país que nós nos consideramos fracos. Mas o Senhor escolheu lá na sua sabedoria, na sua história, o Senhor escolheu o Brasil para ser abençoado nos últimos tempos, Pai. E eu creio nisso. Portanto, eu vou de encontro a esse sistema maligno que está tentando trazer sobre nós miséria, trazer sobre nós divisão. Eu quero orar por esses inimigos que se consideram inimigos. Eu oro em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos esses inimigos, Pai, seja ele qual for. A maior garantia de vitória é a salvação dessas pessoas. É o amor de Deus que cobre multidão de pecados, Pai. Senhor, dê discernimento para a igreja, que a igreja possa perceber isso, que nós não sejamos manipulados por esse espírito de divisão, mas que nós possamos agir segundo a palavra de Deus, assim como Jesus agiria, Pai. Ele é a nossa meta, Ele é o nosso modelo, um modelo de comportamento. E eu te agradeço já de antemão, porque o Senhor, quando fez com que cada um de nós levantássemos no lugar e viesse aqui, assim como andou nas águas Pedro, cada um de nós que estamos aqui à frente, estamos crendo na sua palavra, e a sua palavra nos garante vitória em Cristo Jesus. Eu te louvo por isso e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glórias, 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 glórias. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!